Glória a Deus. Querido, eu quero trazer uma palavra para os irmãos. E o tema da minha palavra tem a ver com... eu penso que as coisas na vida da gente, principalmente em relação à bênção e tantas outras coisas, que a grande questão não é como nós começamos, mas como nós vamos terminar. Porque é muito possível nós começarmos coisas certas na vida da gente e nós não terminarmos certo. E é possível também nós começarmos coisas erradas e no decorrer delas nós acertarmos. É possível a gente começar coisas na vida da gente e às vezes muitas delas nem terminar. Quantas coisas você já deixou pela metade? Talvez você começou faculdade, já deixou, começou regime, não foi para frente, fez um monte de projetos e não foi. A grande questão não é como nós começamos, mas como nós terminamos. A grande questão não é se Deus nos abençoa ou não, mas como é que nós caminhamos e aonde que nós chegamos com a bênção que Deus nos deu. E é possível também, às vezes, a gente ter começado, às vezes começa um casamento não muito legal, muito da maneira que deveria começar, mas depois as coisas vão se acertando, e hoje talvez você vive melhor como você nunca imaginou viver. E eu quero começar a minha palavra nesse culto, fazendo você duas perguntas, porque talvez todo o desejo que nós temos no nosso coração é de sermos abençoados. Nós queremos ser abençoados. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, entendendo que estamos entregando a nossa vida a Jesus, a um Deus poderoso que abre as portas, a um Deus poderoso que supre as nossas necessidades, a um Deus poderoso que cuida de nós. E não é errado nós desejarmos ser abençoados. Não é errado nós buscarmos as bênçãos de Deus. Embora a palavra de Deus diz que nós não precisaríamos correr atrás delas, porque elas nos alcançariam. Lá no Salmo 23, no versículo 6, diz: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E às vezes nós corremos atrás da bênção, parece cachorro que quer morder o próprio rabo. Corremos, quando a palavra de Deus diz para nós de que a bênção correriam atrás de nós. E talvez você esteja aqui esta noite e você tenha um desejo de ser abençoado. Talvez você esteja aqui e tenha pedido algo há muito tempo ao Senhor. Então a você eu quero fazer duas perguntas. A primeira delas: o que você faria se Deus deste esta palavra a você, a que ele deu um homem, que está escrito na Bíblia? Quando este homem estava orando, o Senhor então disse para ele: pede o que queres que eu te dê. Esse homem estava orando num determinado momento da vida dele, buscando a presença de Deus, no momento de angústia, no momento de necessidade. É um rei. E o Senhor então responde a ele: pede o que queres que eu te dê. Se o Senhor aparecesse a você agora, e se o Senhor te desse a oportunidade de você responder o que ele perguntou a este homem, o que é que você pediria para ele nesse instante? Se o Senhor dissesse para você agora: pede o que tu queres que eu te dê, o que é que você pediria para o Senhor?
A gente brinca muito com a expressão do gênio da lâmpada, não é? Essa mitologia de que você pega uma lâmpada mágica e que você esfrega e aparece um gênio, e esse gênio, então, você tem o desejo, o direito de fazer aí 3 desejos, e imediatamente é concedido. Isso é história. Mas se Deus te desse esta oportunidade hoje, o que é que você responderia a Ele? O que é que você pediria a Ele? Pensa aí. Agora eu quero fazer uma outra pergunta a você. O que é que você faria se o Senhor desse o que você quer? O que você faria com esta bênção que Deus daria agora a você? Você acabou de pedir uma bênção ao Senhor e Deus te deu a bênção. Eu faço uma outra pergunta a você. O que é que você faria com esta bênção que Deus acabou de te dar? Eu quero contar uma história a você, verídica. De uma mulher que participava de uma igreja num bairro pequeno, de poucas famílias. Uma mulher envolvida na igreja. Suas filhas cantavam na igreja. Ela e mais uma família eram as famílias mais influentes que tocavam aquele trabalho. Mas aquela mulher tinha um impedimento muito grande, que era o seu marido. Um homem que não gostava de crentes, um homem que não gostava que a sua família fosse à igreja, e um homem que bebia muito. E por várias vezes ele então ameaçava a sua família, que se eles fossem à igreja, quando eles voltassem as portas estariam fechadas e eles ficariam para o lado de fora. E essa promessa, por muitas vezes, ela aconteceu. Por muitas vezes essa família foi à igreja, esse homem foi ao bar beber, e quando voltou a família não estava em casa, e quando a família voltou da igreja, as portas estavam fechadas, e por muitas vezes teve ali brigas, situações muito ruins para essa mulher e seus filhos, logo depois saírem do culto e se depararem com uma situação como esta. E essa mulher então tinha um desejo e pedia muita oração na igreja pelo seu marido. Isso era um motivo de oração, isso era um desejo de bênção. Que o seu marido então viesse um dia compreender, entender o evangelho, que o seu marido um dia viesse parar de beber. E um dia foi diagnosticado que esse homem estava com uma enfermidade. Estava com câncer. E esse homem então foi para um leito de enfermidade, para o leito. A enfermidade, então, deixou ele em cima de uma cama. E ali, ele se permitiu ouvir o evangelho. Ali no leito, ele entregou a vida dele a Jesus. E naquele leito, ele se transformou e foi um outro homem. Mas não demorou muito. O Senhor então o recolheu. Levou para a glória, levou para si. Então a família não tinha mais aquele homem. O que é que aconteceu? Não muito tempo depois, essa família então
já não aparecia mais no cultos, já não se envolvia na igreja como antigamente. As filhas já não eram tão envolvidas como eram antigamente. Foram se distanciando. Quando pensa que não, a maioria deles estavam fora da igreja. Eu pergunto a você, o que é que aconteceu? A pessoa pede tanto uma bênção ao Senhor, a pessoa tanto condiciona, dizendo que precisa que isso aconteça, porque se acontecer, eu vou viver melhor do que eu vivo hoje, porque se não tivesse esse impedimento, eu servia melhor do que eu estou servindo, eu poderia fazer mais do que eu estou fazendo, e eu então começo a buscar a presença de Deus, e dizer, Deus me abençoe, Deus faz isso, e quando Deus faz, o que é que leva a pessoa a ter a atitude que teve? Se Deus hoje chegasse e desse a bênção que se está pedindo a Ele, se Ele te desse a oportunidade hoje de você pedir a Ele o que você quer, e Ele te desse a bênção que você deseja agora, o que é que você faria com a bênção que Ele te deu? Aonde é que esta bênção te levaria? O quanto esta bênção influenciaria a sua vida positiva ou negativamente. Porque eu vou te contar aqui de um homem chamado Salomão, filho de Davi, terceiro rei de Israel. Quando Davi morreu, seu filho Salomão assumiu o trono. E quando Salomão assumiu o trono, Salomão percebeu, como jovem que era, que não é fácil governar um povo, que não é fácil estar na frente de um povo. Então ele sentiu sobre ele o peso desta responsabilidade. E Salomão então buscou a presença do Senhor. E quando Salomão buscou a presença do Senhor, em sonho, o Senhor apareceu a Salomão e perguntou a ele: pedes o que queres que eu te dê? Salomão diz: eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair e nem como entrar. E o teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela multidão. O teu servo, pois, ao teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Salomão não pediu riquezas, Salomão não pediu bens materiais, Salomão pediu sabedoria ao Senhor, um coração entendido para governar o povo. E diz que esse pedido de Salomão agradou o coração de Deus, de maneira que o Senhor deu a Salomão o espírito de sabedoria que igual a ele não existiu e jamais existirá. E ainda disse mais: porque pediste sabedoria, vou te encher de riquezas, de bens materiais. O Senhor não só deu a Salomão riquezas, mas o Senhor deu sabedoria, deu um governo próspero. Foi um homem sábio, foi um homem rico,
Poderíamos dizer que Salomão começou bem. Salomão soube aproveitar a oportunidade de um pedido do Senhor. Mas a minha questão não é o quanto nós começamos, mas como é que vamos terminar. A questão não é o quanto nós somos abençoados, mas o quanto nós vamos usar esta bênção que Deus nos deu. Porque no final da vida de Salomão, está lá em 2 Reis 11, no versículo 9. No final da sua vida, o texto diz, e o tema na minha Bíblia diz, a ira de Deus contra Salomão. A ira de Deus contra Salomão, e Deus está dizendo, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto se desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual por 2 vezes lhe apareceu. Nós temos um homem buscando a bênção. Nós temos um homem com um coração que sabe pedir. Nós temos um homem que o Senhor ministra sobre ele a bênção na oportunidade que ele tem de pedir, sabe pedir, e o Senhor dá muito mais do que ele pediu. Começou, mas nós temos um homem que está terminando, e agora Deus está dizendo que está indignado com ele. Um homem que está em desobediência. Um homem o qual Deus está olhando e não está se agradando com alguns atos, com algumas atitudes que ele está fazendo. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu nesta caminhada desse homem que sabe pedir, desse homem que é abençoado, desse homem que recebe mais do que pede, porque a palavra de Deus nos diz isso, de que Ele dá além daquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos, mas desse homem que está aqui, onde o texto diz que Deus está indignado com ele, de que Deus hoje está repreendendo ele, porque não está sabendo usar a bênção que Deus deu, não está administrando a bênção que Deus deu, de que esta bênção que Deus deu a ele, causou algumas coisas que não foram boas, nas quais Deus está indignado. O que é que aconteceu? O que é que pode fazer com que eu receba a bênção de Deus hoje aqui? E daqui a algum tempo, o Senhor esteja olhando para mim e puxando a minha orelha, igual estava puxando de Salomão. Porque a questão não é o que o Senhor vai te abençoar aqui hoje, e o que o Senhor vai te dar aqui hoje, mas a questão é o que é que você vai fazer com aquilo que Deus vai te dar aqui hoje, com aquilo que você está desejando que Deus te dê. Como é que você vai estar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou 10 anos? Como é que o Senhor vai estar olhando para você? O que é que aconteceu com Salomão? Eu tenho aqui algumas pistas de algumas coisas que, quando nós não nos atentamos, de quando somos abençoados por Deus, de que podemos começar bem, mas que podemos não terminar bem. A primeira delas está aqui em 1 Reis, capítulo 2, no versículo 3. Primeira Reis,
capítulo 2, versículo 3, quando diz assim: e guarda, antes, no versículo 2, diz assim, ó: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Quem está dizendo isso? Davi. Davi diz: eu vou pelo caminho de toda a terra. É como se Davi estivesse dizendo: a minha hora está chegando. Eu não tenho muito tempo de vida. Eu não sei se você já teve a oportunidade ou esse desprazer de estar no leito com alguém que alguns minutos e horas depois veio a óbito. Eu não sei se você já ouviu pessoas que sabem que estão indo embora e que têm a oportunidade de dizer algumas palavras. A única coisa que eu sei que aqueles que estão no leito de morte, se pode dizer alguma coisa, não vai jogar a conversa fora. O que se diz é digno de ouvir e dar atenção no que está sendo dito. E Davi faz isso com Salomão. Davi chama Salomão e diz: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Essa palavra ser homem é forte, mas talvez uma das coisas que eu entendo que Davi está dizendo, ser homem, é como se Davi está dizendo a Salomão: tenha caráter. Tenha caráter. Você vai ser rei. Você vai governar. Seja homem, tenha caráter. E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Uma das coisas talvez que faltou na vida de Salomão, que nós precisamos aprender para não faltar na nossa vida: nunca esqueça dos bons conselhos ao longo da sua vida. Não importa ser abençoado aqui, o que você precisa aprender para que você comece bem e termine bem, é você nunca esquecer ao longo da sua caminhada os bons conselhos que foram dados a você. Porque Davi, no leito de morte, quando aconselhou seu filho, não jogou conversa fora. Disse coisas importantes, disse coisas das quais Salomão tinha que abrir os seus ouvidos para ouvir atentamente. É por isso que o texto vai dizer: instrui o menino no caminho que deves andar, porque depois de grande não vai se desviar dele. Sabe o que é isso? É quando você ouve bons conselhos hoje. Teu pai e a tua mãe não vai estar do teu lado para sempre. E talvez muitos pais e muitas mães já foram. Mas é bem possível que, como eu, você também, em determinado momento da vida, é como se você estivesse ouvindo a sua mãe e o seu pai falando no seu ouvido de alguma coisa da qual você para ouvir e você diz: papai e mamãe tinham razão. Bons conselhos. Ouvir pessoas que estão no leito de morte. Ouvir conselho de pessoas que já viveram mais do que você. Eu me surpreendo às vezes. Eu me surpreendo porque vejo muito isso. Quando vem uma criança nova numa família. E aí, quando a mãe ou a sogra vem cuidar,
E aquela mãe fica assim, meio com medo, receosa. Ai, eu vou dar essa criança na mão da minha mãe ou da minha sogra. Dá a impressão que ela não tem a capacidade de cuidar de alguma coisa. Aí você vai olhar, ela já cuidou de 5, 6, inclusive de você. Agora essa mãe acha que ela sabe cuidar melhor. Ela acabou de sair do parto e acha que ela sabe cuidar melhor do filho dela do que a mãe que já cuidou de 6. Ela diz, eu tenho mais experiência do que a minha mãe. É isso que ela está dizendo. Mas é assim que acontece hoje, quando a gente não consegue ouvir o conselho de pessoas que já viveram 30 anos mais do que a gente, 40 anos mais do que a gente. Olha, essas pessoas têm algumas coisas importantes para nos dizer, das quais vale a pena parar, dar o ouvido e ouvir, porque isso tem a ver com a nossa caminhada e o quanto vamos saber administrar as bênçãos que Deus tem nos dado ou não. Seja no nosso casamento, seja em qualquer área da nossa vida. Mas sabe por quê? Às vezes começamos errado. E sabe por quê? No meio do caminho, ainda que comece certo, terminamos errado. Porque não temos ouvidos para ouvir bons conselhos. Salomão não teve ouvido para ouvir bom conselho do pai. Um rei de 40 anos que reinou. Um rei que fez um monte de besteira no seu reinado. E agora ele diz para o filho, filho, seja homem. Filho, tenha caráter. Filho, seja obediente a Deus. Filho, toma cuidado para não se desviar do caminho do Senhor. E talvez Salomão vai falar, como muitos jovens dizem hoje, pai, mãe, sabe de nada. A vida é minha. Vou cuidar da minha vida. É eu que sei. Você sabe hoje, você não sabe amanhã. Ouça bons conselhos, porque bons conselhos nos ajudam a administrar as bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, lá no capítulo 2, no versículo 3 que nós já lemos, mas aí nós vamos para o capítulo 3, no versículo 14, quando diz assim, e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Sabe o que eu aprendo aqui? É que a bênção não pode desviar você do propósito de Deus. A bênção que o Senhor nos dá não pode nos desviar do propósito que Ele tem para a nossa vida. E quando eu estava pensando sobre isso ontem à noite, depois que eu saí daqui, eu fiquei imaginando, e me veio à memória, ministérios grandes. Há anos atrás, começou um ministério muito grande aqui em São Paulo. Ministério que trabalhava com jovens. Maravilhoso. Muita gente está aí hoje. Muita gente que até está na frente de denominação grande, que foi resgatada por esse ministério. Ministério tremendo. Sabia. Deus deu uma direção. E Deus abençoou. Mas na caminhada, foi desviando-se do propósito que Deus tinha. E hoje, às vezes, capenga. Hoje, às vezes, é motivo de escândalo. E fico pensando de quantos cantores começaram com um propósito bom, entenderam o que era de Deus, e Deus ministrou bênção sobre eles. Pregadores, grupo de louvores,
Começaram, Deus deu, juntou, foi lá. E aí alguém falou, grava um CD, gravou. E esta bênção veio sobre eles, foram maravilhosos, impactaram uma geração, trouxeram bênçãos sobre uma geração. Mas aí no longo da caminhada, esta bênção começou a se desviar do propósito. Hoje o único propósito é ganhar dinheiro. Hoje o único propósito é financeiramente. Não se tem acesso. Não se vai em qualquer lugar. Veio a bênção de Deus? Veio. Mas esta bênção não pode me desviar do propósito de Deus. Essa bênção não pode me condicionar à questão financeira. Foi o que aconteceu com Salomão. A bênção de Deus sobre a vida dele ele não soube entender isso. E esta bênção na caminhada dele desviou ele do propósito que Deus tinha para a vida dele. A bênção que Deus ministra sobre a sua vida não pode desviar você do propósito que Ele tem para a sua vida. Não pode. Não pode. Nós temos um propósito de Deus para esse ministério. E as coisas vão acontecendo. E nós não podemos nunca esquecer esse propósito. E amanhã achamos que somos maiores do que éramos antes. E depois da manhã. E isso começa a crescer. E daqui a pouco a gente começa a se desviar da visão do reino, daquilo que Deus tem. O propósito de Deus é mais importante. E a bênção dele não pode nos desviar do propósito dele. Do propósito que ele tem para a nossa vida. Agora teve algo também muito forte aqui. É quando a bênção que Deus nos dá e nós usamos sem sabedoria, e esta bênção que Ele nos dá, nos leva à desobediência. Dá uma olhada comigo no capítulo 11, no versículo 1 em diante, quando diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, adomitas, sidônias e etéias, das nações das quais o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguires a seus deuses. E a estas se uniu Salomão com amor. E tinha 600 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguirem outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor teu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não
perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Há muito tempo atrás eu vi um pastor pregando sobre Salomão. Eu achei interessante como ele definiu o reinado de Salomão. Ele disse assim: Salomão era o tipo do homem que governava mais ou menos assim. E naquela época, os reinos, eles se prosperavam em conquistar outros reinos. Então, tinha Cotia, aí para Cotia prosperar mais, guerreava contra Itapevi, e aí se ganhasse, pegava tudo que era de Itapevi, e assim ia prosperando, materialmente e territorialmente. Era assim que funcionava. E alguém definiu que Salomão era mais ou menos assim. Por isso que ele teve tantas mulheres. Alguém chegava para ele e falava: Salomão, o rei de Itapevi quer vir guerrear contra nós. Aí Salomão fazia apenas uma pergunta: como é a filha do rei? Feia ou bonita? Aí o cara dizia assim: rapaz, é uma gracinha. Então eu chamo o cara para a gente fazer um acordo. Aí pegavam a filha do rei, faziam um acordo, ficava tudo em casa. Aí veio Salomão, agora o rei de São Roque está vindo contra nós. Aí ele fazia a pergunta: a filha do rei é bonita? O cara dizia: olha, é feia. Mata todo mundo. Passa por cima. Arrebenta o exército. Agora veio Jandira. E a filha do rei é bonita? É uma gracinha. Faz acordo. Traz ela. E assim Salomão foi tendo as suas mulheres e foi enchendo o seu harém. E aí já no final da vida, como o texto diz, aí o que acontece? As mulheres sempre dão um jeitinho para conseguir as coisas que elas querem. Aí a 229 chegava para Salomão e dizia: Salomão, querido, amado meu, eu adoro o rei cachorro, o Deus cachorro. Queria tanto fazer um altar aqui para o Deus cachorro. Salomão disse: tudo bem, faz um altar e pode adorar o seu Deus cachorro. Aí a 122 sabia disso, ia lá e falava: Salomão, para 229 você deixou fazer um altar para o Deus cachorro, eu adoro o Deus gato. Tudo bem, pode fazer um altar para o Deus gato. A 56 sabia disso e procurava ele dizer assim: eu adoro o Deus Lua. Tá bom, faz um altar para o Deus Lua. E daqui a pouco, quando ele nem imaginava e não percebeu, ele estava fazendo o que a palavra de Deus disse. Estava enchendo de idolatria o seu reino e contaminando completamente o povo. A bênção da sabedoria que Deus deu a ele, dele ser próspero e de administrar, estava sendo usado para a própria desobediência, como o texto diz, fazendo o que Deus disse para não fazer. Foge da idolatria. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguires aos seus deuses. E daqui a pouco Israel
era Deus cachorro, Deus gato, Deus pulga, Deus sol, Deus estrela, Deus cambalhota, tinha mais Deus do que qualquer outra coisa. E o Deus verdadeiro, e o Deus criador do céu e da terra. A bênção do Senhor, a bênção que o Senhor nos dá, não pode nos levar à desobediência. A bênção que o Senhor derrama sobre nós, seja um carro que o Senhor nos dá, seja um namoro que você consegue, seja um casamento que você entende que é de Deus, seja uma promoção lá no seu serviço, porque às vezes é assim, você tem uma promoção lá no teu serviço e diz, é bênção de Deus, e você até testemunha, mas aí sabe o que acontece? Aí a pessoa fala assim, aqui você tem que contar 10, e escrever aí na nota que é 10, tá bom? Mas a gente vai passar 12. Espera aí, é 10 ou é 12? Não, esses dois aí ficam na paz. Aqui funciona assim, tá bom? Você pode até ficar aí, mas aqui, dá uma corrigidinha por baixo do pano, que as coisas acontecem. Espera aí, a bênção de Deus não pode nos levar à desobediência. A bênção de Deus não pode fazer com que a gente quebre o princípio do estatuto que Ele diz que não devemos quebrar. É bênção. Então eu não posso agora usar esta bênção para me levar a atos de desobediência. E fazer aquilo que o Senhor diz que eu não devo fazer. Sabe o que é isso? Usando a bênção para o nosso próprio deleite. Usando a bênção para eu me satisfazer, para eu me dar bem. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que a bênção do presente não pode fazer você esquecer a sua história passada. A bênção do presente não pode fazer você esquecer a sua história passada. Sabe? A bênção que Deus te deu hoje, ou a bênção que Deus vai te dar amanhã, não pode fazer você esquecer do que você era antes desta bênção. O que você tinha antes desta bênção. Como era o seu comportamento antes com Deus, com as pessoas e com a obra dele antes desta bênção chegar. Você não pode esquecer. Eu ministro para casais, dou palestra para casais, tenho muitos convites, alguns não tenho condições de atender, mas as perguntas que as pessoas mais me fazem é, pastor, quanto que o Senhor cobra? E por muitas vezes, eu recebi conselhos como esse. Não acredito que o Senhor não cobra nada. O Senhor precisa começar a colocar um preço. Precisa começar a determinar o quanto. Isso parece que está no coração das pessoas. Isso foi uma bênção que Deus me deu, o privilégio que Deus me deu. Eu não tenho capacidade para ser mecânico. Eu não tenho capacidade para ser pedreiro.
cara ser pedreiro tem que ter capacidade, o cara tem que ser bom. Parece uma profissão que ninguém dá valor. Mas eu não tenho capacidade para ser. Tem tantas profissões dos quais eu não tenho. Deus me deu o dom. E eu fui atrás para estudar e aprender como resolver problemas dos outros. Como trabalhar com aqueles que querem ser trabalhados. É um dom. Deus me deu. E eu não quero que esta bênção que Deus me deu me desvie do propósito que Ele tem para mim. E nem que esse dom que Deus me deu me leve à desobediência, e nem que este dom me faça esquecer quem eu sou hoje, quem eu era ontem e da onde eu vim. Como um amigo meu que eu encontrei um tempo, um advogado bem-sucedido, ele disse a mim: Dilon, não acredito. O currículo que você tem, capacidade que você tem, você tem que pastorear uma igreja maior. Você vai pastorear a igreja de bairro. Não. Você tem que pastorear a igreja de Osasco para cima. Vou fazer o seguinte, vou fazer uns contatos. E vamos arrumar uma igreja boa para você. Um tempo desse ele me ligou. Ó, está no esquema. Diz, querido, obrigado. Igreja grande não tem a ver com a quantidade do seu número. Você pode ter 50 pessoas numa plateia e ter uma igreja com 50 pessoas e ser uma igreja grande. Eu duvido que tem igreja grande que faz o que a gente faz aqui. Que faz um encontro de casais igual nós fizemos aqui ontem. Pode até fazer melhor com outros recursos. Mas fazer com o coração, que nós fizemos aqui ontem, de o cara ter que subir num coqueiro de quase 7 metros de altura, 10 metros de altura, para cortar uma folha, ou para cortar um cacho de coco, para enfeitar a porta. Talvez outra igreja ia no Ceasa e comprava. Para mim isso é ser uma igreja grande. Isso é ter um povo que entende o reino de Deus. Não tem a ver com a quantidade de números. Se nós estamos com 1000, porque tem igreja com 1000, 2000 membros, que são igrejas pequenas, que pensam pequenas. Eu não quero viver a bênção presente e esquecer quem eu era antes, o que eu tinha antes, como era o meu comportamento antes desta bênção com Deus, com as pessoas e com a obra de Deus. Porque às vezes é assim. Às vezes você quer tanto a bênção, você quer tanto uma bênção, e quanto Deus te dá a bênção, você esquece, sabe por quê? Aí você já não é mais o mesmo. Você já não ora como orava antigamente. Você já não busca como buscava antigamente. Você já não é envolvido no reino como era antigamente. Você já não participa com as pessoas como era antigamente. Parece que a bênção, em vez de fazer você se aproximar de Deus, ela começa a fazer você cada vez mais se distanciar de Deus e da obra de Deus. Eu quero encerrar.
dizendo a você: Salomão foi um homem mais sábio que já existiu. Mas na minha conclusão, ele não teve sabedoria para administrar a bênção que Deus deu a ele. E para você que está aqui e deseja ser abençoado, e para você que está me ouvindo, que deseja ser abençoado, e para você que tem buscado bênçãos de Deus sobre a sua vida, eu quero encerrar dizendo a você: a bênção de Deus não pode pegar o lugar no nosso coração que pertence somente a Deus. Por isso que quando Deus disse a Moisés, ó, errei de manhã, errei à noite. Deus disse a Abraão, me dá o teu filho, aquele a quem tu amas. Por que Deus talvez frisa aquele que tu amas? Eu interpreto que talvez chegou um determinado momento em que Abraão vai decidir agora no coração quem ele ama mais. O meu filho que o Senhor pediu, que eu tenho que sacrificá-lo, e agora vai representar o meu ato de obediência a ele, e o meu amor incondicional a ele, ou eu simplesmente vou dizer que amo o meu filho, incondicionalmente, isso eu vou ter que desobedecê-lo. A impressão é que Deus faz uma prova. Qual é o lugar que eu ocupo no seu coração? Eu faço uma pergunta para você refletir. Você que quer ser tanto abençoado e tem corrido tanto atrás da bênção do Senhor, se Deus te desse essa bênção hoje, o que é que você faria com ela? E te faço uma outra pergunta para reflexão. Você que deseja tanto a bênção de Deus e corre tanto a bênção de Deus, o que é e como você tem administrado as bênçãos que Deus já te deu? Porque não há ninguém que esteja aqui nessa plateia, olhando para mim agora, que nunca tenha recebido uma bênção de Deus. No instante que eu falava essa frase, você acabou de ser abençoado. Porque você piscou os teus olhos e você respirou. Isso quer dizer que o Senhor te permitiu mais um minuto de vida. Eu estou olhando para essa plateia agora e não vejo ninguém pelado. Ninguém está nu. Todos estão bem vestidos, com blusa, uma mais bonita que a outra. E eu me arrisco a dizer que não é a única, que talvez amanhã, quando você vai trabalhar, você vai olhar no teu guarda-roupa e vai pegar uma outra. E poderia aqui dizer tantas coisas, que você já foi abençoado, a porta de emprego que você trabalha, o sustento. A minha grande questão é, o quanto esta bênção vai tomar ou está tomando o espaço no seu coração que pertence só a Deus. E o quanto que você está tendo sabedoria para administrar a bênção que Deus deu sobre a sua vida. Porque a palavra de Deus diz:
aquele que é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Muitas vezes, nós não recebemos a bênção de Deus. Sabe por quê? Porque na falta da nossa sabedoria, ela não seria bênção para nós.